اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Estimados irmãos, estimados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos mais uma vez neste programa de Tafsir e neste programa, para o dia de hoje, vamos abordar os primeiros versículos do Surat Al-Baqarah, que é o segundo Surat do Alcorão, depois do Surat Al-Fatiha. Mas antes de irmos diretamente para os detalhes dos versículos que compõem este Surat, vamos fazer uma radiografia geral do Surat todo, naquilo que chamaríamos de panorama geral do Surat. Portanto, Surat Al-Fatiha é o segundo Surat depois do Surat Al-Fatiha. Este Surat é composto por 286 versículos, foi revelado em Medina. Aliás, este Surat constitui um dos primeiros Surats revelados em Medina ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e é o Surat mais longo do Coran al-Karim, 286 versículos. Entretanto, o Surat aborda várias questões, fala de vários assuntos que têm a ver com a vida islâmica, tem a ver com a pregação do próprio Islã. Naquela altura, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam acabava de chegar na cidade de Medina, mas para melhor percebermos, diríamos que Surat Al-Baqarah tem um eixo central, um assunto que é abordado ao longo de todo o Surat. E o eixo central deste Surat é sobre o estabelecimento e a sucessão na Terra. Allah criou o ser humano para habitar na Terra. E esta decisão divina de fazer com que o ser humano, depois da sua criação, viesse habitar na Terra, Surat Al-Baqarah encarrega-se de explanar sobre os elementos fundamentais, ou melhor, o comportamento que deve nortear o ser humano em diferentes momentos das suas atividades, aqueles elementos básicos para o seu sucesso. Também Surat Al-Baqarah fala do comportamento desviado que só poderá nos conduzir ao infortúnio. Então, este Surat Al-Baqarah, no seu versículo 281, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Este versículo foi o último versículo revelado do Coran al-Karim. Alguns exegetas acham e pensam que o último versículo que foi revelado do Alcorão é o versículo do Surat Al-Ma'idah, a mesa servida, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hoje completei para vós a vossa religião, completei para vós as minhas mercês para convosco e completei a vossa religião e aponto para vós como religião o Islã. Isto é, aponto o Islã para vós como uma religião. Algumas pessoas, dizia eu, pensam que este foi o último versículo revelado do Alcorão. Mas a verdade é que o último versículo que foi revelado do Alcorão é o versículo 281 do Surat Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Portanto, temei o dia, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, temei o dia em que retornareis ao vosso Senhor. Portanto, nesse dia, cada alma será recompensada de acordo com aquilo que tiver feito na face da terra, durante esta estadia que chamamos de vida. Este foi o último versículo, como dizíamos, revelado ao Nabi alayhi salatu wassalam, porque este versículo foi revelado durante as atividades da peregrinação, a peregrinação da despedida que o Nabi sallallahu alayhi wasallam fez, aquilo que historicamente foi conhecido por Hajjatul Wada', a peregrinação da despedida. O Nabi sallallahu alayhi wasallam, na altura em que recebeu este versículo, encontrava-se na região chamada Mina, na Arábia Saudita, em Meca. Então foi revelado este versículo. E depois da sua revelação, nada mais foi revelado ao Nabi alayhi salatu wassalam. E o Nabi alayhi salatu wassalam apenas viveu, depois da revelação deste versículo, viveu apenas 9 dias e morreu. Portanto, este foi o último versículo revelado do Qur'an al-Karim. E dizíamos também que o tema principal deste surat, que é o eixo central do surat, é sobre o estabelecimento e a sucessão na terra. Allah criou o ser humano para habitar na terra. Mas para melhor percebermos isto, nós poderíamos até dividir este panorama geral do Surat al-Baqarah em 4 sessões, por aí mais ou menos, em que a primeira sessão aborda os diferentes tipos de pessoas. A primeira sessão fala da criação do ser humano e depois a sua multiplicação, e aí os seres humanos dividem-se em em 3 grupos identificados no início deste surah. Portanto, o surat fala-nos do seu início da classe dos crentes, fala-nos da classe dos descrentes e fala-nos da classe dos hipócritas. E a hipocrisia surge em Medina, não em Meca. Em Meca as pessoas não precisavam manifestar essa hipocrisia porque o Islã ainda estava num estado de fraqueza. Mas em Medina já possuía um estado, então aí as pessoas temiam a força do Islã, logo surge a necessidade da hipocrisia. Então, aqui surgem 3 grupos. O grupo dos crentes, verdadeiros crentes, e o grupo dos verdadeiros descrentes, e o grupo dos hipócritas. E o surat, ao longo dos seus versículos, irá nos falar detalhadamente deste terceiro grupo. Então, esta é a primeira sessão. A segunda sessão, talvez nós pudéssemos dividir em subseções, em que a primeira subseção da segunda sessão fala-nos da história da criação de Nabi Adam alayhi salam, que é o pai da humanidade. Então, fala-nos da história deste grande profeta, da história de Nabi Adam e o seu estabelecimento na terra, juntamente com os seus filhos. Depois dali houve já a procriação. Então a história fala-nos também desta sucessão, e este é um exemplo do estabelecimento com sucesso, porque Adam alayhi salam conseguiu cumprir com a missão que recebeu por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, apesar de alguma queda que ele sofreu, como veremos isso na segunda subseção da segunda sessão. Portanto, na segunda subseção fala-nos exatamente do perigo do pecado, em que, por exemplo, encontramos no Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca do Shaitan: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Quer dizer, o Shaitan seduziu, o diabo seduziu Adão e a sua esposa, e como consequência foram retirados do Jannat, do paraíso. Então vieram habitar aqui na terra. Esta experiência do pecado revela-nos um assunto muito importante, que Allah, ao criar o homem,
teve um plano, teve um objetivo. É que este homem deveria cumprir com os mandamentos divinos aqui na Terra. O nosso afastamento dos mandamentos de Allah, isto leva-nos, como consequência, afasta-nos do nosso Criador. E ao afastar-nos do Criador, nós estaremos a desvirtuar o plano de Allah ao criar o ser humano. E isso traz-nos uma outra consequência, é a desgraça na vida. Portanto, o nosso sucesso na vida depende do cumprimento dos mandamentos de Allah, porque estes mandamentos vêm exatamente para facultarem ao homem para que consiga alcançar a felicidade tão almejada. E depois, na terceira subseção, mas antes de irmos para a terceira subseção, aqui nós podemos ver a importância da orientação divina. Porque no Surat Al-Fatiha, como vimos na sua introdução, num dos seus versículos, o Corão Al-Karim diz: Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos a senda reta. E no início do Surat Al-Baqarah, encontramos logo no segundo versículo: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Este é um livro, eis o livro indubitavelmente do seu Senhor. Não há nele dúvida nenhuma. Portanto, este livro emana do Criador. E este livro serve de guia para os tementes. Como podem ver, caros irmãos, é guia para os tementes. Então, aqui há uma ligação entre a palavra guia e orientação no segundo versículo do Surat Al-Baqarah e o versículo do Surat Al-Fatiha: Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos, orienta-nos para a senda reta. E depois, no mesmo Surat Al-Baqarah, no versículo 38, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Aqueles que seguirem a minha orientação, então não serão presos do temor, nem se atribularão no dia do juízo final. Portanto, só podemos ver aqui esta ligação. Tudo isto indica apenas uma única coisa, que a orientação de Allah é fundamental para o sucesso do homem na Terra. E o ser humano, longe desta orientação, só poderá atrair sobre si a desgraça. Então, indo para a terceira subseção, aliás, da terceira até a sétima subseção, nós vamos encontrar outra questão. Os versículos aí falarão acerca do comportamento dos filhos de Israel, comportamento do povo judeu, porque este povo aparece no livro sagrado, no Surat Al-Baqarah, como um povo a quem Allah estabeleceu na terra, deu-lhe poder na terra. Tiveram uma oportunidade de serem eles os orientadores para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas este povo apresentou vários estágios do seu comportamento na vida. Portanto, foi um povo que, na sua maioria, caracterizou-se por materialismo excessivo, teorização excessiva da religião, falta de obediência aos profetas e burla à lei de Allah ou a sua aplicação sem convicção. E aqui nós devemos notar que a primeira vez em que o Corão diz Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, foi no versículo 104, onde Allah ordena os muçulmanos a se distinguirem dos idólatras e dos judeus, mesmo que em palavras. E aqui nós vamos para uma ligeira pausa, vamos para um intervalo e voltamos para a segunda parte deste nosso programa de Tafsir. Não saia daí. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان. Estimados irmãos, mais uma vez estamos de volta para a segunda parte do nosso programa de Tafsir e vamos continuar ainda nesta introdução do Surat Al-Baqarah. Portanto, falávamos do panorama geral deste Surat, mas vamos recordar uma coisa, que
o próprio Surat al-Baqarah fala-nos, além da história do povo, dos filhos de Israel, que é o povo judeu, fala-nos também da história do grande patriarca destas três religiões divinas, que é o judaísmo, cristianismo e islã. É Nabi Ibrahim alayhi salam. Então, Surat al-Baqarah também fala-nos deste grande homem, grande profeta, grande mensageiro de Allah, o grande patriarca de todos nós, Nabi Ibrahim. Então, Surat al-Baqarah fala-nos isso para estabelecer uma relação entre o Islã e este grande homem, esta grande figura. E em algum momento nós vamos encontrar no Corão al-Karim, ainda no Surat al-Baqarah, que Nabi Ibrahim, que nasceu no Iraque, que era do povo caldeu, depois veio até o Egito, em algum momento da sua vida, depois emigrou para a Arábia Saudita, exatamente no local do santuário sagrado que é Meca, e ali estabeleceu a sua família, Hajar e o seu filho Nabi Ismail. Então, isto para realçar a relação que há entre o Islã e Nabi Ibrahim. E o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é ordenado a seguir os passos de Nabi Ibrahim. Então, este é um ponto que é referenciado no Surat al-Baqarah. Um outro aspecto também que encontramos no Surat al-Baqarah é que o Surat al-Baqarah, apesar de falar do povo judeu, da história de Nabi Ibrahim, também traz algumas regras de conduta, regras ligadas a alguns aspectos ritualísticos no Islã. Por exemplo, fala do jejum, fala da oração, fala do zakat, fala também de alguns aspectos ligados a transações comerciais e por aí em diante. Aborda também a questão de juros. Por exemplo, no versículo mais longo do Corão, que ocupa quase uma página, ou mesmo uma página, fala desta questão ligada ao sistema de juros. Portanto, o Surat al-Baqarah aborda diversos assuntos, diversos tópicos. Mas é preciso notar que estes tópicos que o Surat aborda não fogem muito do eixo central, que é a questão do estabelecimento e a sucessão na terra. Um outro aspecto, quando nós olhamos para Surat al-Baqarah, há um aspecto que deve chamar a nossa atenção. E aí estamos a entrar diretamente para a causa da denominação do Surat al-Baqarah. Al-Baqarah o que é? A palavra al-Baqarah na língua árabe significa vaca. Portanto, ela é conhecida como Surat da vaca. O que teria acontecido? Aconteceu no povo judeu, nos filhos de Israel, naquela altura na Palestina. Porque este animal, al-Baqarah, não era um animal comum a quando da revelação do Alcorão na Península Arábica. Os árabes não era vulgar este animal na Península Arábica. Então, isto chama a nossa atenção. Por quê? Porque o sura todo está ligado com um aspecto religioso fundamental, que é a questão da ressurreição. O que teria acontecido? Nós veremos isso quando chegarmos na parte dos versículos que abordam esta passagem. Vamos encontrar que no povo de Israel houve, em algum momento, este povo adorou o bezerro. E ao adorar o bezerro, considerando um Deus, então alguém morreu, foi assassinado. Então eles queriam descobrir quem foi o assassino daquele homem. E Deus mandou-lhes degolar uma vaca, mandou-lhes matar uma vaca. Exatamente aquele animal que eles haviam adorado, para lhes demonstrar que este não é nenhum Deus. Então mandou-lhes matar a vaca. E esta história está lá. Então, Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, ressuscitou. Simplesmente eles bateram com algumas postas do animal, bateram no defunto e logo ele ganhou vida. E disse, quem me assassinou foi fulano. E voltou a morrer. Portanto, esta passagem aborda a questão da ressurreição, que é possível. Allah tem este poder de ressuscitar os mortos. E a questão da ressurreição é uma questão fundamental na religião. Aliás,
todos os profetas enfrentaram seus povos para lhes convencer de que a ressurreição é uma realidade. Existe. A nossa vida terrena não é tudo que existe nesta existência. Depois desta vida haverá uma outra vida, sendo que a morte é uma fase de transição. E Surat al-Baqarah procura realçar esse aspecto fundamental na crença islâmica, que é a questão da ressurreição, que este corpo, por mais que volte para os seus elementos básicos, retirados da terra, ele voltará novamente à vida. Portanto, o Surat al-Baqarah também apresenta duas características, porque o Corão al-Karim, como dissemos numa introdução anterior, uma parte foi revelado em Meca, outra parte foi revelado em Medina depois da imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, Surat al-Baqarah apresenta a questão da crença e é do vosso conhecimento que o Corão revelado em Meca tinha como epicentro a questão da crença. Só falava de questões ligadas ao paraíso, ao inferno, a importância do comportamento excelente, o bom caráter. Eram assuntos fundamentais na pregação do Islã em Meca. Em Medina, a situação mudou. E em Meca, o Corão enfrentava um inimigo ignorante, mas em Medina passa a enfrentar um inimigo sábio, um inimigo conhecedor. Portanto, o inimigo em Medina era composto pelos animistas, pelos hipócritas e pelos judeus. E os judeus eram pessoas dotadas de conhecimento, conheciam a questão da religião, a questão do livro, dos profetas, por aí em diante. Portanto, o Islã passa a enfrentar todos estes. Então, o Corão revelado em Medina veio para dar respostas, para poder lidar com este novo inimigo. E, em segundo plano, também havia a sociedade muçulmana e o Islã já tinha um Estado. Portanto, o Corão é revelado também nesta fase para poder organizar a vida dos muçulmanos em sociedade, o primeiro Estado islâmico. Daí que encontramos o Surat al-Baqarah e outros surats revelados em Medina a abordar questões como a lei da família, a lei penal, o Código Civil, a questões ligadas à partilha da herança, questões ligadas a aspectos internacionais, relações entre Estados, como é o caso do Surat at-Tawbah, como veremos mais adiante. Portanto, o Corão em Medina já tem esta nova função de organizar a vida dos muçulmanos. Então, Surat al-Baqarah também vem nos falar uma parte desses aspectos também. Só para termos uma ideia daquilo que é o panorama geral do Surat al-Baqarah. E um outro aspecto também que chama a nossa atenção é que Surat al-Baqarah encarregou-se também de esclarecer aos muçulmanos, já que estavam a viver num outro ambiente, já constituíam uma nação, veio para esclarecer aos muçulmanos os detalhes da religião. Em Meca, tudo era resumido porque girava em torno da crença. Allah subhanahu wa ta'ala não detalhou muito aspectos ligados à vida diária, do dia a dia do muçulmano, como é que deve proceder. Mas em Medina eles começam já a receber estes detalhes e vamos encontrar aspectos desta natureza no Surat al-Baqarah. Indo diretamente para as primeiras palavras que compõem o Surat al-Baqarah, encontramos logo no primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Na verdade, aqui há uma divisão entre os sábios, entre os exegetas. Alguns disseram assim: o significado dessas letras é um conhecimento exclusivo de Allah. Nós não sabemos, simplesmente sabemos que são letras do alfabeto árabe. Agora,
o que é que significa alif, o que é que significa lam, o que é que significa mim, nós não temos esse conhecimento, portanto, só Allah sabe o conhecimento dessas letras. Mas a verdade é que alguns capítulos do Alcorão começam com letras do alfabeto árabe. É o caso do Alif Lam Mim, temos o caso do Yasin, temos o caso de Nun, Wal Qalami wa ma yasturun, Taha, começa com estas letras, Hamim, Ain, Sin, Qaf, por aí em diante. Um outro grupo diz que não. Estas letras têm uma informação a dar. Porque os árabes e o mundo inteiro pensavam que o Alcorão era produção exclusiva do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas a verdade que todos sabem é que Muhammad alaihi salatu wasallam não sabia ler nem sabia escrever. Foi um profeta iletrado. O próprio Corão registra esse fenômeno. Num dos versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Quer dizer, antes tu não sabias ler o livro, nem escrever. Porque se assim fosse, os incrédulos teriam duvidado, teriam dito que este Corão é uma produção genuína de Muhammad alaihi salatu wassalam. Mas o fato de aparecer um profeta iletrado com um livro que transcende a capacidade humana, até os árabes, os mais eloquentes, não conseguiram produzir uma obra igual, então é sem dúvida uma prova e uma evidência clara de que este Corão só pode ter a sua fonte e origem o próprio Criador do Universo. Então, com estes versículos, Alif Lam Mim, parece que Allah queria dizer às pessoas, particularmente aos árabes, que olha, a vossa própria língua, o vosso idioma é composto por essas letras. E se vocês acham que o Corão é uma produção de Muhammad, então que produzam uma obra igual, assim como ele fez. Então, porque eles não conseguiram, Allah deu-lhes este desafio, não conseguiram produzir, então isso tornou-se uma prova de que o Corão é uma revelação divina. Os não árabes podem muito bem dizer que, olha, nós não conhecemos a língua árabe. Talvez, se conhecêssemos a língua árabe, se dominássemos a língua árabe, teríamos produzido uma obra igual. Portanto, este desafio é apenas para os árabes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala também quis desafiar aos não árabes de que, mais uma vez, há provas no Corão al-Karim de que este livro é uma revelação divina e não é uma produção humana da mente de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como? O Corão al-Karim traz evidências claras e hoje já se fala dos milagres científicos no Corão al-Karim. E nós, durante o nosso programa de tafsir, falaremos desses versículos que apontam para algumas evidências que têm a ver com milagres científicos no Corão al-Karim. Então, esta é a parte da introdução do Surat Al-Baqarah, é a parte que tem a ver com as primeiras palavras que compõem o Surat Al-Baqarah, as primeiras letras, que é Alif, Lam, Mim. Estimados irmãos, nós vamos parar por aqui para continuarmos numa outra ocasião, num próximo programa. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اقرأ كتاب الله ترق جنان